Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Trader Talks. Eu tô aqui com a minha parceira Gabi. E aí, Gabi, tudo bem? E aí, galera, tudo certo? Exatamente, hoje o nosso convidado é muito especial. A gente está aqui com o nosso grande amigo Marcelo Bassani, trader, empresário, dono ali da B-Trader, da Boa Brasil Capital, enfim. Tem um papo aí muito legal pra gente tocar pela frente, que eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, vai falar um pouco sobre como ele opera no mercado, ele tem algumas características bem particulares, e também a trajetória dele como empresário, né? Então, como que ele opera e ao mesmo tempo empreende dentro do mercado financeiro. Já peço para você já deixar o seu like, se inscrever no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Mas, bom, Marcelo, seja muito bem-vindo. Pô, pessoal, obrigado pelo convite, obrigado, Gabi, obrigado, Costinha. É um prazer poder vir aqui compartilhar um pouco, né, do que a gente faz todo dia. Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Exatamente. Pô, e aí eu vou te perguntar então, começar aí pra gente dar início ao nosso papo. A clássica. A clássica. Marcelo, como que o mercado entrou na sua vida? Olha, acho que foi no ensino médio. Eu estava lá procurando o que eu ia fazer da vida, né? Uma das coisas mais, acho que emblemáticas, né? Escolher o que você tem que fazer pro resto da sua vida antes de você ter 18 anos, né? E eu estava lá, vou ser engenheiro, vou fazer direito e tudo mais. E fazendo essas pesquisas do que a gente vai fazer para a vida, eu me encantei com o mundo da economia e me apaixonei. E aí entrei na faculdade de economia há 17 anos. Então, foi ali, acho que eu dei o meu primeiro passo, né? Aí, obviamente, durante a faculdade, pô, você fica ali imerso, né, em economia e, obviamente, vem o mercado financeiro com isso. Me formei e depois que eu me formei, eu estava até comentando aqui com vocês, antes da gente começar, o mundo me levou para outro caminho totalmente diferente do mercado financeiro. Boa, e até te perguntar, você fez economia onde? Eu fiz economia no Mackenzie. E eu não sei como que era lá, mas muita gente às vezes se engana achando que em economia você vai ver mercado financeiro pra caramba, nem sempre é assim. Ou lá no Mackenzie você tinha muita matéria de mercado financeiro? Não, é exatamente como você falou agora. Eu achei que eu ia entrar e ia ter o universo da Bolsa de Valores na minha frente, né? E a primeira coisa que você aprende em economia são outras matérias completamente diferentes, né? O mercado financeiro não é ali imerso, né? Porque a economia é uma ciência muito ampla, né? Primeiro que não é uma ciência exata, né? A economia. Então, tem a parte de humanas e tem a parte de exatas. Aí começa a estudar os grandes pensadores e por aí vai. E eu fui ter, acho que o primeiro passo ali, matéria de mercado financeiro, acho que foi no quarto semestre, no segundo ano, por aí. Acho que foi isso. Boa, mas aí dando sequência. Então, e aí o mercado, né, me levou para outra área. Eu fui para a área do digital. Eu trabalhei com marketing digital, mas não esse que o pessoal conhece hoje em dia, né? Eu trabalhei em marketing digital, eu tive agência de publicidade, totalmente diferente. Só que quando eu comecei com a agência, a maior parte das campanhas elas ainda eram muito fortes no offline. Então, eu lembro que quando a gente começou, você falava que a agência de digital era agência de marketing digital. Tinha o marketing offline e o digital. E foi onde eu comecei, acho que a trilhar meu caminho no empreendedorismo. E quando eu comecei ali de fato, foi numa conversa com o meu irmão, com o Marquinhos, né, que é fundador da B-Trader, que ele me chamou. E aí ele falou assim, Marcelo, eu opero sozinho. E ele já operava há muitos anos, já ia super bem. Você não quer entrar comigo para a gente montar uma escola? E o que eu faço aqui, eu poder ensinar para outras pessoas. E eu acho que foi ali que foi o primeiro passo, assim, né, para a escola, para a B-Trader. Foi muito legal. Que foi muito diferente também, acho que do que na época se fazia ali, meados de 2018, 2019, antes da pandemia, que o público já era muito digital. E a gente teve uma sacada, acho que foi bem diferente, que foi ir pro presencial. Que quando a gente começou, a gente falou assim, caramba, como que eu vou competir com esses grandes do mercado, né? Tinha muito influenciador com muita audiência. Falei, pô, ninguém conhece a gente. Falou, vamos fazer algo diferente? Vamos pro presencial? E nós tivemos essa ideia, a gente fazia workshops, ensinando as pessoas a como operar na Bolsa de Valores presencialmente. Então, nós alugávamos espaço de hotel, sala de faculdade, e ia lá e fazia um workshop para ensinar as pessoas a operarem na Bolsa mesmo. Então, acho que o mercado financeiro, assim, que eu estou mais imerso desde 2018. Boa, muito, muito interessante. Eu acho que a gente tem várias coisas ali para explorar, né?
Você lembra mais ou menos quando que você começou a operar? Como que foi esse início? A primeira vez que eu comecei a operar foi em 2014. Eu lembro que eu fiz um curso de Bolsa de Valores e ali eu tive meus primeiros passos ali com Bolsa, né? Na época usava uma plataforma que era o Profit e você não podia... Não existia da ordem, né, pelo Profit. Então você fazia... Oi? E não era Profit Pro, era Profit Chart, né? RT. Você lembra? Era o Profit Chart RT. E era tipo assim, uma Ferrari da época, né? E você olhava assim o gráfico, aí terminava de olhar o gráfico e falava, beleza. Você entrava na corretora, no boletador e fazia, dava ordem na boleta. Você não conseguia fazer pela própria tela. E ali foi onde eu comecei a dar os meus primeiros passos. E depois o sistema ele foi melhorando, né? Aperfeiçoando. Você lembra qual foi a operação que você fez? Qual ativo que você operou? Ou você não lembra? Ativo? Eu acho que foi Vale. Foi Vale? Eu acho que foi Vale. Logo o primeiro. E você vê, né? Até na pergunta que vocês tinham comentado aqui antes. Eu acho que hoje é um dos ativos que eu mais opero, inclusive. É a própria Vale, até hoje. Mas o que eu mais gosto, né? Legal, legal. E uma coisa que você falou com a gente é que você costuma operar mais ações, né? Do que índice, dólar, etc. E eu queria entender um pouquinho, se você puder explicar para a galera, por que você hoje prefere operar mais ações do que outras classes de ativo? Então, isso tem muito a ver com o meu dia a dia. Hoje, como empresário, eu estou à frente ali da escola, da Bitrader, em toda a parte de gestão. Você pega o Marquinhos, ele eu acho que é o nosso grande... ele é o nosso grande professor, ele é quem está ali sempre frente às câmeras, sempre, né, tocando o bumbo, só que tem toda uma engenharia por trás, que é o administrativo, jurídico, marketing, tem toda a nossa equipe, tem nosso time de vendas, e a gente precisa controlar isso. E aí eu faço muito essa parte do back-office. Então, quando dá ali 9 horas da manhã, que é a abertura do índice do dólar... muitas vezes eu tô cheio de reunião com a nossa equipe, com o Caio, que é sócio da Boa Brasil Capital também, que faz, inclusive, todo o operacional da escola. Ele que, inclusive, né, dá os méritos também. Ele começou com a gente, a escola lá, em 2018 para 2019. Então, assim, 9 horas da manhã eu tô nessa tocada. Tem a Boa Brasil Capital, que é o nosso escritório de assessoria do BTG. E que nem vai ontem, segunda-feira, né? Segunda-feira, tem toda a nossa reunião da semana, de estruturação da semana. Então não tem como eu estar ali às 9 horas da manhã operando o índice dólar. Gostaria muito, né? Mas não tem como. E é onde que eu fui ver. As ações, elas são uma classe de ativos que me permite operar em tempos gráficos maiores. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente vai para day trade, normalmente quando eu opero ali day trade em ações, eu utilizo muito gráfico de 15 minutos. E as ações abrem às 10 da manhã. Então, eu chego no escritório lá cedinho, 7 e pouquinho da manhã, consigo adiantar toda a minha rotina, vou até 9h30, 9h45, e aí eu paro ali e falo, não, agora vamos operar essas classes de ativos. Isso para day trade. E, particularmente, eu gosto muito de operar swing trade. Eu acho que é onde eu sou mais feliz, assim, né? E o legal do swing trade é que você consegue olhar o gráfico no final do dia, né? E por que isso é bom para mim? Eu consigo, né, empreender, consigo fazer o meu dia a dia, falar da escola, consigo falar da Boa Brasil Capital, do escritório de assessorias de assessoria, e consigo no fim do dia também olhar os meus papéis ali, o que eu gosto, né, o que eu não gosto, fazer os meus estudos. Eu acho que esse é um dos motivos, né? Porque você está ali no dólar, vocês sabem melhor do que ninguém, né? No dólar, no índice, existe muita volatilidade. Então você precisa... Muito rápido, né? Muito rápido. Você precisa ter atenção. E na ação já não necessariamente. A ação ela é mais, principalmente as blue chips, né? Elas são mais direcionais. E isso né? Isso permite pensar, né? Isso é complicado que você falou realmente, porque até a gente mesmo assim, a gente vai revezando ali na sala ao vivo, mas tem alguns dias que são mais chave, sei lá, igual a minha segunda-feira, por exemplo, a Gabi sabe que a minha segunda-feira é meio caótica. Então, cara, já tem uma reunião às 9, depois já tem que montar um relatório grande, aí tem um escritório às 11h30 para atender, aí tem um cliente institucional do banco que gosta de gráfico muito grande, muito grande, às 2 horas, e aí depois já tem uma reunião às 4h30, e no final do dia tem que sair o FX Technicals, que eu acho que é um relatório que você conhece, que é um relatório grande da área, que é mega importante.
Então, por exemplo, segunda-feira, apesar da gente estar falando de mercado e olhando o mercado o dia inteiro, é um dia que para mim eu não consigo ver no detalhe como que foi o índice ou como que foi o dólar, entendeu? Sim. Então até mesmo a gente sofre um pouco disso assim em alguns momentos assim, né? Você mora no banco, então. Não, Praticamente, sim. Mas é gostoso, é gostoso. Minha segunda-feira também, ela é muito forte. Eu chego, acho que mais ou menos, eu chego 7h30, aí eu faço o morning call da Bitrader com o Marquinhos. Lá eu faço toda a parte de estudos macroeconômicos, então vou olhar mercado internacional, olho o mercado doméstico, olho como é que tá os DIs, qual que é a ideia para a semana, vejo as principais ações, aí vamos para a Dalian, vamos entender como é que tá o minério, vou entender como é que tá o Brent, qual que é a correlação deles com Vale, com Petro, com os principais ativos, e a gente começa. Termina o morning call mais ou menos 9 horas da manhã. Terminei o morning call, tá começando a reunião presencial nossa lá na Boa Brasil, com todos os assessores, todo o time. E aí aquela reunião que ela vai até 10h30 da manhã. Termina a reunião 10h30 da manhã. Aí eu começo a reunião da Bitrader de alinhamento da semana também na sequência. E aí termina já a hora do almoço. Aí à tarde eu dou aula, né, na Bitrader, na nossa sala. A gente tem uma sala fechada de operações e eu dou aula de mercado à vista, né? Então eu volto, tenho mais algumas coisas para fazer. Das 4 às 5 eu toco a sala também ao vivo com o pessoal. Todo segunda a sexta. Não, isso é legal. Cara, eu acho muito legal quando a gente traz essa perspectiva ali da vida real, porque é uma coisa que às vezes as pessoas são muito atraídas no mercado, porque elas acham que vai ser mais fácil, né? Então, às vezes a pessoa tem sei lá, você tem o seu emprego convencional, e aí você fala assim, cara, aqui é muito pegado, eu vou operar no mercado, que é mais fácil, vou ter que trabalhar menos, e nem sempre é verdade, porque se você quer crescer no mercado, você começa operando, você vai crescendo nas suas operações, naturalmente você vai querendo fazer outras coisas também, e aí quando você vê, sua agenda já está cheia de novo, assim. Como que você encara isso, assim, essa perspectiva que às vezes as pessoas chegam na bolsa buscando facilidade, assim? Ana, eu costumo dizer que uma das maiores bobagens que eu ouço é quando as pessoas falam assim: encontre um trabalho que você ama, que você nunca mais trabalhará na vida. Pô, eu trabalho pra caramba e eu amo o que eu faço, né? Cansa pra caramba, né? Todos os dias. Tem dia que você acorda e fala, caramba, tô cansado, né? E por que eu falo isso? Porque a bolsa, acho que tem dois caminhos, né? Tem o caminho daquelas pessoas que vão acho que nessa linha, né? De vender facilidade e tudo mais, que eu não concordo. Na verdade, eu sigo uma outra linha. Não sei se eu tô certo ou se eu tô errado, mas a gente é do time do trabalho duro, acordar cedo e dormir tarde e estudar todo dia. Saber que você é um eterno aprendiz, né? Eu acho assim, acho que quanto mais você sabe, mais você sabe que você tem, mais você sabe que nada você sabe, né? Eu vejo muito disso. Por quê? Quando você está com a confiança muito alta, né? Quando você está ali, você fala assim, agora eu sei tudo, eu sei o que vai acontecer com o mercado, cara, é ali que o tombo é maior. Né? Quando a confiança ela tá muito alta, é onde o tombo é maior. E no fim do dia, eu acho que a bolsa você tem que estar sempre antenado. Não tem essa, de manhã, de tarde, de noite. E agora, claro, você faz isso, Marcelo, significa então que você não tira férias, não faz nada? Não, imagina, eu tenho 3 filhos. A gente vai perguntar mais pra frente sobre isso também. Eu tenho 3 filhos, eu preciso estar com eles, né? Eu acho que o que a bolsa me proporciona em relação a, de repente, outras profissões, é o fato hoje de eu poder estar próximo dos meus filhos. Isso é uma das coisas mais importantes para mim, né? Que é muito no que eu acredito, que é na família. E que nem, eu levo meus filhos na escola, eu almoço com os meus filhos, eu coloco eles para dormir. Final de semana a gente tá sempre junto, só que eles entendem que o papai tem que trabalhar ali, ó. Ele vai pra escola, o que eu vou fazer? Vou ser profissional de tênis? Não, vou lá sentar no escritório e vou trabalhar. Então, e você tem que estar ali, tem que estar antenado. Cada movimento do mercado faz total diferença, né? No nosso dia a dia. E eu acho que o legal do mercado, que talvez seria o mais atrativo, é como que é um ambiente dinâmico. É uma coisa que a pessoa pode ter certeza, que às vezes ela olha pro trabalho convencional dela e fala assim, caramba, há 20 anos eu faço a mesma coisa, o mesmo procedimento, do mesmo jeito, etc. E o mercado ele não é assim, né? O mercado ele muda o tempo todo. Então, cíclico, né? Se você tiver 20 anos no mercado, cada dia vai ser um dia diferente. Então, eu acho que, na verdade, até o mais atrativo e que eu acho que as pessoas deveriam procurar é o seguinte, cara, eu quero um ambiente dinâmico, eu quero um ambiente que eu vou estar sempre estudando alguma coisa.
sempre aprendendo alguma coisa. Aí eu acho que sim, que o mercado ele faz bastante sentido. Não tem nada mais dinâmico que o mercado. É impressionante. Tava vindo para cá hoje, escutando, né, alguns morning calls. Eu falei, caramba, nossa, totalmente ao contrário de ontem. Eu falei, caramba, ontem tava todo mundo feliz, hoje já mudou, amanhã de novo. Porque a economia é isso, né? A economia, ela que nem você comentou, ela é cíclica. Então, são ciclos de expansão e ciclos de retração. Hora mais você vai ter um mercado mais pró, né? As economias mais pró-mercado, outra mais o pessoal tem que puxar o freio de mão. Eu costumo dizer que a bolsa ela é muito sentimental. Quando sobe muito. Quando cai muito. Né? E a gente precisa encontrar esse meio termo. Entender, opa, calma aí, eu acho que o mercado não faz tanto sentido ele tá no momento que ele tá, tanto para cima quanto para baixo, né? E esse é uma das principais ferramentas que eu mais gosto de estudar. Acho que dentro ali dos papéis de ações, o que eu gosto muito, e aí a gente já bateu esse papo no offline já várias vezes, que é o seguinte, o preço está descorrelacionado do valor que ele deveria estar. Acho que isso é o que mais me brilha o olho em ações. E eu gosto muito de fazer isso com 2 tipos de análise, fundamentalista e técnica. Eu ia te perguntar. Oi? Eu ia te perguntar justamente isso, se você associa a parte fundamentalista também. Exatamente. Sim. E por quê? Eu acho que esse é um baita de um diferencial. Porque existe uma briga, né, do bem entre fundamentalistas e técnicos. E aí eu vejo o cara que é fundamentalista, ele vem e fala assim, porque a análise fundamentalista é o que dá certo, e ele praticamente muitas vezes eu vejo que invalida o analista técnico. O analista técnico, por sua vez, não são todos, mas eu vejo também, ele fala, entendo e concordo, inclusive, o gráfico contempla tudo, né? Principalmente eu sou da turma do price action, né? Então eu vou muito para essa linha também. Entretanto, todavia, quando você está em papéis que nem ações, eu acho que não é ou analista fundamentalista ou analista técnico. Eu discordo disso. Eu concordo no ter o melhor dos dois. Do melhor da análise fundamentalista e o melhor da análise técnica. Por quê? Quando você tem ali a análise fundamentalista, ele te mostra muitas coisas. Pô, se você conseguir olhar um balanço legal, você vai entender muitas vezes o básico. Que a empresa que gera receita crescente, tem dívida estável ou não tem dívida, tem lucros que são crescentes, aí você tem alguns indicadores ali mais técnicos, né? PVP, VPA, WACC, ROIC, entre outros ali, você vê que faz sentido o modelo da operação, e aí você vai olhar o papel, pô, em 2, 3 meses, um mês, às vezes o papel ganha 40%, por um estresse do mercado. Aí você fala assim, nossa, mas por que caiu? Porque o lucro caiu 1%. Você vai olhar, o lucro é bilionário. E você fala, caramba, não faz sentido. Ou então você olha uma questão dos múltiplos, né? Apesar de que cada setor tem um múltiplo que faz mais sentido, mas você consegue olhar os múltiplos e você olha, fala, cara, esse múltiplo tá 2 vezes o padrão, tá 2 vezes o padrão abaixo da média histórica. Ou então, poxa, o papel nunca chegou nesse múltiplo antes, e aí você vai avaliar. São coisas interessantes, né? Porque completando até o que você está falando, eu acho que é muito difícil você ser um analista fundamentalista e técnico ao mesmo tempo, 100% nos dois. Né? Porque é uma vida de dedicação. A gente vê aqui o Brunão, o Cadu até passaram aqui. A carteira recomendada do Cadu tem mais de 15 anos de existência. O Brunão tem mais de 20 anos como analista fundamentalista. Acho que é muito difícil a gente se bater esses caras. Mas eu acho que aquele princípio de Pareto, que existe para muita coisa, talvez tenha uns 20% ali da análise fundamentalista que explica 80% do que você precisa saber de análise fundamentalista para juntar com o técnico também, né? Com certeza. Assim, eu sou um grande estudioso da análise fundamentalista. Eu gosto muito, tá? E valorizo todos os profissionais de análise fundamentalista. Isso é fato. O que eu quero dizer, no fim do dia, é que muitas vezes você vê o balanço está bonito e o papel extremamente descontado. E aí é onde eu acho que a gente tem que entrar com a análise técnica. Porque que nem, às vezes você pega um histórico de um papel, aí o papel tá lá, faz 10 anos que ele tá na bolsa, faz 10 anos que tem um suporte na média de 200, exemplo. Né? Aí você vai, traça um alvo de Fibonacci projetado, espelhado, você vai ver o segundo alvo de Fibonacci exatamente num topo anterior. Né? Você vai olhar o estocástico lento, o papel tá lá totalmente sobrevendido. Você fala, caramba, uma oportunidade, né? E o que a gente faz é ter mais confirmações. O fundamento
principalmente para operações de position, né? O fundamento ele me permite que o papel, você fala assim, caramba, faz sentido isso daqui. E o técnico me mostra muitas vezes o quão descontado que ele tá. E é onde eu posso, de repente, ver boas oportunidades, né? Isso é uma coisa que putz, eu gosto de fazer ali todo dia. Todo dia eu pego, olho papéis, vejo como é que tá o fundamento, vejo como é que ele tá ali. Isso que eu ia te perguntar, como é que é a sua rotina, você já falou um pouquinho da sua rotina, mas a sua rotina de estudos, assim, de quando você vai se posicionar, entrar em alguma ação, realizar alguma operação, como é que você se prepara antes? Swing trade do zero? Swing trade do zero, né? Eu dou um passo antes e eu vou pro position trade, tá? Antes do swing trade, eu vou um passo antes pro position trade. Aí o que eu levo em consideração? Eu tenho um guia, né, do que fazer. Primeiro, eu procuro, quando eu vou montar uma operação em position trade, ver blue chips e small caps. Então, dentro do que a gente tem do range de ações, eu procuro mais ir para blue chips e small caps por N motivos, de governança corporativa que existe, volume também praticado. Beleza, disso eu separo mais um pouco. Aí eu vou para ações que são perenes. Que são ações que eu entendo que vão ser mais longevas. Setor bancário, commodity, petróleo, minério, energia, vai ter também, enfim, saneamento básico, né? Essas setores perenes. Olhei tudo isso, aí eu vou olhar o fundamento do papel. Pô, como é que está a receita desse papel nos últimos trimestres? Ela é uma receita crescente, né? Como é que está a dívida? A dívida é para financiar capital de giro, para financiar empréstimos que a empresa tem apego, ou é para aumentar a sua malha, para aumentar a sua estrutura, porque ela está em expansão? Qual o sentido dessa dívida? O quanto que ela está alavancada? Legal. Olhei essa outra parte, eu vou olhar indicadores. Como é que está o VPA dela? Né? Como que está o PVP? Tá tendendo a um ponto de equilíbrio comum ou ele está cada vez mais se desfazendo de um ponto de equilíbrio? Aí depois eu olho também o EV/EBITDA, né? O Enterprise Value sobre EBITDA. Olho uma sequência de fatores. Olhei tudo isso, pô, essa ação parece ser bacana, parece ser fair. Vamos pro gráfico. Como é que está esse gráfico? Aí quando eu vou para o gráfico, o que eu olho? E eu utilizo muito uma frase que eu vi que você falou uma vez, eu utilizo muito isso, que é: coisas terríveis acontecem abaixo da média de 200 períodos. Não é? Eu vi uma vez você falou, eu falei, nossa, ele faz todo sentido isso. Nada de bom acontece abaixo da média móvel de 200 períodos. Exatamente. E aí eu olho, aí o que eu faço? Eu vou no gráfico diário. Quando eu vou no gráfico diário, eu falo, pô, como é que tá esse papel? Como tá o alinhamento de médias? Eu utilizo 3 médias na minha análise técnica. Eu utilizo a média de 200, a média de 20, a média de 9. Pô, elas estão posicionadas num ambiente bacana? Estão. Só que muitas vezes, quando eu vou pro gráfico diário, ele não me fala nada também. Ele me fala assim, tá uma salada, né? Eu falo, caramba, que desenho é esse aqui? Não tô entendendo nada. E é o que eu costumo dizer, quando eu não consigo ver a árvore, eu vou ver a floresta. Ou seja, eu aumento meu tempo gráfico. Aí eu vou pro semanal. Quando eu vejo o semanal, primeira coisa, follow the whale, né? Siga a baleia. Pô, como é que tá esse gráfico? Tá numa linha de tendência de alto? O papel tá corrigindo o movimento? Beleza, como estão as médias? E aí eu traço alguns alvos de Fibonacci. Eu faço muito espelhamento de Fibonacci projetado. Vou buscar primeiro, segundo, terceiro alvo. Pô, isso deu de encontro com topos anteriores? Então eu acho que eu tenho um caminho aqui com muitas confirmações. Beleza, fiz tudo isso no position. Vamos olhar o swing trade? Então, olhar o movimento. E aí, clássico. Já fiz todo esse filtro, vou procurar as principais ações e eu vou buscar risco-retorno, né? Quando eu monto uma posição, normalmente o que eu procuro ali, né? Sempre ao lado comprador, tá sempre desse lado comprador e sempre um pivô. Né? A hora que eu vejo ali que ele fez uma correção, fez um pivô, ele respeita um risco-retorno de repente para um segundo alvo de FIBO numa proporção pelo menos ali 2:1, né? 2 para ganhar e um stop e 1 para perder, legal, fair. Aí é onde normalmente eu sigo as minhas operações. E normalmente você carrega ou você chega a fazer nesses alvos de FIBO, você faz parcial, faz reentradas, como é que funciona? Tudo eu faço no gerenciamento antes de eu começar a operação. Antes de eu começar eu já sei aonde que eu vou sair e aonde que eu vou parar, né? Então normalmente eu não faço parciais.
tá? Principalmente para swing trade. Onde é o meu alvo? Alvo é alvo. Então eu vou lá e beleza. Obviamente que você vê que a operação às vezes ela enroscou, fica meio de lado ali, eu subo o meu stop e muitas vezes saio da operação, não faz sentido. Agora de resto, eu deixo ela ir de encontro onde eu quero. Por isso que eu faço muito swing trade e position trade, tá? É position, alvos mais longos. De repente eu vou até no terceiro alvo de FIB, entendeu? E aí pra gente poder ter só uma referência de tempo, Claro. o swing trade seu dura em média quanto tempo, mais ou menos? Mais ou menos uma semana. Uma semaninha, 5 dias, por aí. Então são alvos tão longos também? Não, são alvos curtos. Quantos por cento, mais ou menos? Eu coloco... que depende da projeção de FIBO, mas normalmente é o primeiro alvo de FIBO ali, o 618, né? Vai dar 4, 5%, mais ou menos. Entendi. E aí até pra gente pensar quem tá em casa, né? Claro. Acho que gerenciamento de risco é um tema muito importante, ainda mais com ações, porque ações você tem o valor que você vai alocar maior, Sim, né? Do que futuros. Sei lá, uma pessoa que tem ali 100 mil para fazer swing trade, mais ou menos. Geralmente, obviamente que sua conta é um valor bem maior que isso, mas assim, pensando, por exemplo, alguém que tem 100 mil reais swing trade, como que você dividiria assim, esse gerenciamento de risco? Como que você faria esse gerenciamento de risco? Deixa eu te voltar à pergunta, então. 100 mil só para swing trade Só ou 100 swing... mil a carteira total? Não. Só para swing trade. Só né? A pra pessoa swing tem a sua trade? reserva, tem seus investimentos e ela tem 100 mil reais para swing trade. Tá, legal. Olha, eu colocaria a primeira coisa, eu não deixaria tudo em uma única ação, né? Tentar fazer aquele trade de ouro, falar, não, aqui eu achei o rabo do cometa e isso aqui é o que vai acontecer. Na verdade, eu não acredito muito nisso. Na verdade, eu não acredito nada nisso. O contrário também é verdadeiro, tá? Eu também não gosto de abrir 20 operações, 30 operações. Acho que a pessoa se perde e acaba não fazendo muito sentido. É melhor você pegar um ETF do que você quer replicar, né? Sinceramente, na minha carteira, estou olhando esses dias aqui, 5 ativos. Normalmente é o que Você eu mantém utilizo. 5 swing trades ao mesmo tempo Sim, no máximo? não ao mesmo tempo, mas é o máximo ali normalmente que eu estou operando de ativos, são 5 papéis. E o seu stop seria quantos por cento desses 100 mil? Mais ou menos aí 5% no máximo que eu coloco. Então, em 100 mil você aceita correr 5 mil reais de stop? Sim, e para buscar 10, muitas Entendi. vezes. Tá? Entendi. Mais ou menos isso. Tem vezes que vai ser um pouco menos, tem vezes que vai ser um pouco mais. Por quê? O que eu levo muito em consideração? Tá? Obviamente eu levo a porcentagem, mas eu levo muito na análise técnica especificamente o fundo anterior. Tá? Quanto é o fundo anterior? O fundo anterior ele é um fundo de 4%. Tá? Quanto que é o meu primeiro alvo de FIBO? Ele está dando 8%? Estou numa proporção de 2 para 1? Beleza, vamos embora. Entendeu? Então, às vezes o stop ele pode até estar um pouquinho maior do que 5%. Às vezes não, às vezes ele vai estar um pouquinho menor também, vai depender do fundo. O fundo é 10%, eu não entro, eu não faço. Entendi, Entendeu? mas aí não só, vou no expor tanto. só para eu poder entender, esse 5% não é que você vai comprar 5% desses 100 mil na ação. O 5% vai ser... O stop. O stop da ação vai corresponder a 5% Exatamente, desse valor. Tá. exatamente. Mas novamente, depende de como vai estar o gráfico. Como que está o fundo anterior? O fundo anterior ele é um stop de 3%, 4%, beleza, stop de 5%. Aí você entra como então imagino que, sei lá, se o stop é 3%, você entra com a mão maior para poder dar esse 5% de stop. Sim, aí você pode... Se o stop for muito grande, você diminui a mão para poder manter esse valor desses 5 mil, por exemplo. Vamos devagar que o santo é de barro. Não precisamos se alavancar tanto. Eu sempre costumo dizer isso. Você pega o que eu vejo muito, né, com o pessoal, pelo menos lá na sala, eu vejo muita gente falando assim, vamos entrar nesse papel aqui, olha quantos por cento esse papel subiu. Pô, Marcelo, por que você não fala desse papel? Porque muitas vezes o stop dele é muito caro. O drawdown ali do papel, né, o quanto que a variação, a volatilidade dele é muito alta. E eu sempre costumo falar para eles, vocês precisam saber quais são as festas que vocês querem ir, né? Onde você quer ir, onde você quer participar. Às vezes eu não quero ser convidado para essa festa. Eu falo muito disso. Por quê? Porque, legal, o papel subiu tanto, beleza. E se não sobe? E se não faz parte de toda essa metodologia que eu acabei de comentar aqui, e aí ele simplesmente volta e você perde dinheiro? Pô, a ideia da bolsa é muito pelo contrário. A ideia da bolsa é que você consiga progredir, ter sucesso, que você consiga bater o mercado. Essa é a grande sacada. Então, eu jamais vou entrar com a mão alta num ativo de alto risco que tem stop muito caro. Não faz sentido. Eu prefiro falar não vou.
E na maioria das vezes, a minha resposta ela é antes de mais nada. O pessoal sempre brinca, né, lá no escritório. Fala, meu, a gente vai falar com o Marcelo, a gente fala Marcelo, ele fala não. Sempre falo não. Primeiro de tudo, antes de mais nada. Sempre é não. Para depois falar, tá bom, vai, vamos entender. Mas acho que até talvez pelo meu perfil de empresário, você pega lá no escritório, tem 60 colaboradores hoje, entre diretos e indiretos. O risco é muito alto, né, do empresário de todo dia, risco tributário, civil, trabalhista, todos os riscos, né, que incidem numa operação normal. Então, naturalmente, eu já tenho meu freio de mão puxado, né, nesse sentido, porque eu falo, caramba, a minha operação já é uma operação de risco, então eu não posso ir para a bolsa e também falar assim, né? Quando eu falo a minha, eu acho que todo empreendedor, todo empresário brasileiro, ele tem muito disso, né? Muda a política, a lei todo dia, tal. Sim. Então a gente tem que estar sempre antenado. Quando você vai para o mercado de bolsa, eu acho que eu acabo carregando um pouco disso. Então eu sempre vou procurar, dentre os modelos de papéis, aqueles que vão me trazer uma segurança, entendeu? Para eu ficar tranquilo no meu dia a dia, principalmente para position. Quando eu monto operações em position, uma das coisas que eu olho muito também, embora seja uma posição, não é algo que eu vou usar buy and hold, eu utilizo muito o histórico dele de pagamento de dividendos. Esse position eu vou ficar quanto tempo? Vai ficar 3 meses, 4 meses no papel? Vai pagar dividendo nesse meio período? Pô, vai. Quanto que é a projeção desse dividendo? Tantos por cento. É um hedge. É um hedge que eu tenho no papel, né? Em relação à minha entrada, em relação ao meu próprio stop, né? De repente coloquei um stop ali num position de 5, 6, 7%, mas eu vou ganhar ali 1, 2% de dividendo no período, eu posso utilizar como hedge também, né? Porque o papel no tempo, ele acaba corrigindo com os dividendos que eu tenho numa posição. Eu utilizo muito disso também. E aí eu entendi então o seu processo de análise, né? Que você faz meio misturando ali o fundamento com o técnico, quase com o top-down. E em termos de gatilho de entrada, quais são os gatilhos de entrada que você costuma usar nas suas operações de swing trade? Legal. Normalmente, um dos que eu mais utilizo é quando o papel ele tá ali perto da média de 200 e ele faz um pivô rompendo, tá? Normalmente é o que eu utilizo. Um volume acima da média. E quando o estocástico, quando acontece tudo isso, e o estocástico lento dele está sobrevendido, está abaixo de 20. Normalmente são os três gatilhos ali que eu utilizo muito dele. Eu gostava bastante de operar também rompimento com essa questão que você comentou, sobre quando tem um rompimento associado a um ganho de volume. Só que assim, eu confesso que nos últimos 2 anos eu senti que a nossa bolsa, ela começou a dar muitos sinais falsos. Eu não sei se essa percepção também foi sua. Como é que você fez essa adaptação de estratégia? Porque hoje em dia eu não pego mais esse rompimento. Agora eu espero o pullback por causa desses sinais falsos que ela estava dando. Eu utilizo muito o rompimento em day trade em ações. Então, normalmente, como que eu faço day trade em ações? Eu utilizo o gráfico de 60 minutos para estudar como que estão os topos e os fundos. Nesse gráfico de 60 minutos, eu pego os últimos 4 dias. Tá? Aí eu olho, eu vejo, o topo está aqui, tal. Beleza, onde fechou o papel? O papel fechou 1% abaixo do topo. Subiu 1,5%, 2%, dependendo do papel, factível, né? Legal. Vejo o pregão abrir. Pregão abriu, eu vejo que vai dar o rompimento, eu troco o tempo gráfico. Eu vou para 15 minutos. Quando eu vou no 15 minutos, eu procuro um volume comprador bem acima da média. Ou vendedor, né? Para day trade, né? A gente procura... tem uma média no seu volume financeiro? Tem uma média de 20. Eu uso uma média de 20 ali no volume. E fiz isso, beleza. Rompeu. Pô, legal. No candle que rompe no gráfico de 15 minutos, eu traço um fibo na própria barra. E aí eu vou buscar os alvos, põe stop no fundo da barra ou no topo, né? Se for venda. Eu tenho visto que isso para blue chips tem dado alguns resultados muito bacanas, né? Entendi. E aí você faz sem parcial também, você vai até os objetivos de Fibonacci. Day trade não. Day trade eu faço parcial sim. Porque eu vou olhar o mercado. Engripou ali, né? Então não vai, né? Porque quando você fala de mini índice, mini dólar, a gente vê muita operação ali que dura
desde 30 segundos, 1 minuto, até 15 minutos, meia hora, às vezes, pô, vou arrastar 1 hora. Em ações é normal um trade dar 4 horas. É normal. É normal, tipo, deu entrada 11 horas da manhã, a saída tá lá 4 da tarde, 5 horas de operação. É normal, isso acontece, né? Então, eu vejo muito como é que tá o movimento do mercado. Se pá, enroscou, ou deu 12h30, não saí da operação ainda, né? No day trade. Pô, preciso almoçar, preciso fazer, preciso comer, né? Que normalmente eu faço uma parcial tal, e beleza. Para day trade eu utilizo. E na sua percepção, assim, quando a pessoa vai para esse mundo do swing trade, quais são os maiores erros que a galera costuma cometer e como que você vê que as pessoas podem resolver essas situações, assim? Eu vou falar algo polêmico aqui, posso? Pode falar. Olha, eu posso estar completamente errado no que eu vou falar agora e tudo bem, mas para mim é operar contra o mercado. É operar contra o mercado. Esses dias, um aluno chegou e falou assim, esse papel aqui faz uns 15 dias. Ele falou, cara, tá muito esticado, tá muito longe da média de 200. Vai corrigir, vou entrar contra. Eu falei, a primeira coisa que eu falei, calma. Falei, calma. Ele falou, não, mas eu fiz o estudo. Eu falei, cara, você olhou o fundamento do papel? O fundamento do papel é comprador. Por mais que ele tá esticado, ele falou, mas o que você faria? Eu falei, não posso te dar nenhuma recomendação porque eu sou assessor, mas assim, não operar também é operar. E eu vejo muita gente que quer entrar contra o mercado. Fala, caramba, ô meu anjo, acertar, né? o olho da mosca, Caramba, né? você quer acertar ali o olho, entrar contra uma operação do mercado em swing trade? Pô, não faz mais sentido você seguir a baleia, né? Ver onde o preço está descontado. Você tem um canal de alta. O canal de alta ele te mostra topos e fundos ascendentes. Não faz mais sentido você entrar num fundo ascendente do que você tentar pegar o topo e contra numa linha de tendência de alta? Eu penso muito isso, posso estar enganado, né? Mas normalmente, e é o que acontece. O papel começa a subir, a pessoa fica, acho que não, minha teoria tá certa, ela começa a arrastar o stop, né? Ela entra vendida ali num momento que não é para você fazer e a gente vê, infelizmente, as coisas assim não rolarem. E é o que eu falo, pô, isso é um dos grandes erros. Outra coisa, seguir dica de internet. Eu falo, caramba, o cara vai lá, ele olha aquele papel, aí fala, nossa, pô, a gente teve alguns papéis aí que subiram pra caramba nos últimos tempos que não faziam sentido nenhum eles subirem. Simplesmente não fazia sentido. E muita gente, às vezes, vem me perguntar na sala, fala, Marcelo, mas por que você não fala desses papéis? Eu falo, porque não faz sentido na minha metodologia. E eu vejo muita gente fazer isso. Só que aí quando vem o stop, ele vem forte muitas vezes, né? E a pessoa não está preparada para isso, porque ela simplesmente não estudou o fundamento. Ela foi numa dica e achou que o que a gente fala na economia, né, de animal spirits, né? Seguir os instintos animais. Para a bolsa, não acho que você... Acho que às vezes para o empreendedorismo, tal, algum feeling que você tenha, legal. Só que eu acho que na bolsa não tem feeling. Na bolsa tem técnica e metodologia. Não tem o que você acha. Né? Meu irmão sempre fala isso para mim. Fala, você não acha nada. Quem acha é o mercado. Tá? Você segue o que está no mercado e opera a tua estratégia, a tua metodologia. E quando você começou, qual que você acha assim, que foi o seu principal erro que você cometeu ao iniciar? Foi também... Vários, né? Qual que você pode destacar? Assim, o que você falaria para o Marcelo de anos atrás? Realmente aquilo talvez não tenha sido o melhor caminho. O que você levou aí para a vida? Acho que o primeiro é não mexa no stop. Essa é clássica, né? Essa é clássico. O segundo é casar com papel, né? Eu brinco que eu falo assim, caramba, tem gente que eu conheço que fala, pô, mas você tá no 3º casamento, cara. Você ainda tá com o mesmo papel. Ainda não desfez dele, deu errado. A gente precisa entender o seguinte, que é o que eu sempre falo, acho que pro Marcelo lá de trás. Cara, você não vai acertar todas. Não vai. Esquece. Não tem como você acertar todas. O que você pode fazer é acertar mais do que errar. Quando acertar, ganhe muito. Quando perder, né, perde pouco. E é uma coisa quando eu comecei que era isso, eu não aceitava perder. E aí tem muito a ver com ego e vaidade no fim do dia.
Eu vejo que a gente estuda muito, mas no fim do dia existe muito o ego e a vaidade, que é o que muitas vezes vai fazer com que o trader ele não tenha resultados tão satisfatórios. Pô, a minha análise tá errada? Tudo aquilo que eu olhei está errado? Tá. Tá errado. Você errou, meu anjo. Não tem o que fazer. Bora pra próxima. Vira essa página e supera. Né? E eu vejo muito isso. Né? No começo eu tinha isso. Pô, mas não acredito que eu errei no meu estudo. Errei. E aí o que acontece? Que é arrastar o stop. Né? Não vai voltar, não vai. Ou então ficar tentando recuperar, né? Recuperar, Aí o que você perdia de pá, você começa a perder de retroescavadeira. Né? E eu acho que existe um ponto também importante, que é o seguinte, a pessoa que ela é bem sucedida no mercado, ela está acostumada a lidar com essas perdas. Sim. Então ela perdeu, ela fala, beleza, isso aqui é um stop, amanhã é outro dia, tem outras operações, outras coisas assim. Às vezes a pessoa está começando e ela está um pouco machucada com o mercado, ela já tomou tanto stop, ela já tomou tão para trás, que quando ela vê que uma próxima operação está se caminhando para dar um stop, ela não aceita aquilo. Ela fala, não aguento mais sentir essa dor e ela não consegue ter a confiança de que, beleza, tomou um stop hoje, amanhã pode recuperar. E às vezes a experiência de sucesso ela é tão rara para a pessoa que ela não consegue ter aquela confiança de aceitar um stop hoje e saber que que amanhã não vai ser stop, por exemplo, entendeu? Eu sinto que acontece muito disso, assim. A pessoa que... E eu acho que não só no mercado, né? Eu acho que na vida como um todo. Eu acho que a pessoa, quando ela é muito bem sucedida, ela... Por incrível que pareça, ela tá mais acostumada com fracasso do que, às vezes, quem não é bem sucedido. Quem não é bem sucedido. Porque, sei lá, você pega um grande empreendedor, o cara errou um monte de vezes, então Sim. ele tá acostumado a tomar uma decisão errada uma vez ou outra e que vai acontecer decisões erradas. A pessoa que, às vezes, não experimentou o sucesso, ela Sim, por mais sim. que ela lide até mais com o fracasso, mas ela não consegue lidar com ele, né? Não, total. Eu tô fazendo mestrado em economia. E eu tive uma matéria agora, que eu achei uma matéria fantástica, que é de economia comportamental. Né? E um dos livros bases é o do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar. Né? E uma das coisas legais que a economia comportamental ela aborda é o seguinte: o ser humano ele tem uma propensão cerca de 2 vezes pior para digerir uma perda do que um ganho. Então, quando você ganha, você fala assim, nossa, ganhei, que legal. Vamos almoçar? Vamos almoçar? Beleza, tal. Quando você perde, você fala, nossa, não acredito que eu perdi. Nossa, eu perdi. Então, às vezes você ganha dinheiro fictício, tá? Às vezes você ganha R$100. Aí você fala, nossa, que legal, R$100. Às vezes você perde 50. Você fala, não acredito que eu perdi R$50. Meu, o que eu fiz de errado para perder 50? Você fica lá assim, remoendo. E tem muito disso, né? E eu acho que quando você tem um pouco mais de casca, um pouco mais de bagagem, você entende, ó, nós não vamos ganhar todas. A questão é essa, é o quanto que você está disposto a perder. Quanto que dos R$100.000 que você comentou, você está disposto a colocar para o seu stop. Tá dentro do seu gerenciamento de risco? Tá, então beleza. Próximo, vambora. E tem um efeito dotação que ele acontece muito rápido também, né? Do tipo, você tá operando no intraday, aí você ganhou R$100. Você tava lá, você tá num trade, ganhou R$100. Você vai fazer um próximo trade, você perde 50. Você fica, ai meu Deus, eu perdi 50. Só que, na verdade, assim, aquele R$100 que você ganhou... Você tava com 0, né? Você acabou de ganhar, então assim... E nem é seu ainda, né? Eu falo, melhor no bolso do que na bolsa. Você tem que garantir ali. Aí a pessoa, não aceito ter perdido e começa a virar um... E o mercado tem isso, né? Se eu te dou R$100 agora aqui, aí daqui a 2 minutos eu tiro 50, você vai ficar desesperado. Nossa, eu perdi R$50, mas você acabou de ganhar esses R$100. Então tem muitas essas coisas curiosas. A economia comportamental é um tema que é muito legal da galera estudar para poder se entender. E aí, consequentemente, você vai entender com os seus comportamentos por uma outra ótica. Exatamente, que uma das coisas até que o livro fala, que eu acho muito legal. Antes eu tinha muito uma filosofia de vida seguinte: as pessoas escolhem o melhor custo-benefício. Ninguém compra o mais caro, ninguém compra o mais barato. Todo mundo vai comprar o que é o melhor custo-benefício. Eu fiz alguns vídeos falando disso, inclusive. Aí eu li o livro e eu falei, nossa, tá tudo errado aqui o que eu falei, né? Um exemplo do experimento, de um dos experimentos que ele faz, é do chocolate belga. O chocolate belga, por exemplo, é um produto que, se você começa a baixar o preço, você não aumenta a demanda, porque as pessoas entendem que, como é um produto mais premium, se você abaixa o preço é porque a qualidade é inferior. Caindo. Então, você acaba, na verdade, tendo uma diminuição de demanda, o que vai contra
um princípio de racionalidade econômica. Exatamente. Isso acontece com o café, né? Uhum. O café ele não tem um substituto perfeito. Né? Um café, se você ganhar mais dinheiro, você não vai tomar mais café. Talvez você tome um café melhor. Mas você não vai tomar, né, se tomar 2 cafés por dia. Tomar 4, né? Exatamente, você não vai para 4. Isso tem muito a ver com decisões na bolsa. Por quê? O que as pessoas fazem muitas vezes, né? O sistema 1, né, que é o sistema límbico, né? O sistema 2, que é o que a gente raciocina melhor. Na bolsa tem muito disso. Tomar decisões subótimas. Eu vejo muito disso. Tá no topo. Você vê o papel lá, o papel tá no topo, tá com uma carinha que vai corrigir, sabe? E aí o que você vê? Todo mundo querendo comprar o papel. Assim, absurdo. Você fala, caramba, mas todo mundo quer comprar agora, cara. Pô, quando tava 60% atrás, há 3 meses atrás, o papel, ninguém queria. Né? E estava com baita de um fundamento, né, nesse sentido. Por quê? Porque as pessoas tomam muitas decisões, é isso todo mundo, todo ser humano. Né? Nenhuma decisão, eu costumo dizer que nenhuma decisão ela é racional, toda decisão ela é emocional. Tá? E não importa qual seja ela. Mas eu sou extremamente racional, mas você tem a sua emoção para saber que você é racional. Muito filosófico isso, mas é verdade. Né? Então, quando você vai para a bolsa, precisa saber o seguinte, não tome decisões subótimas. Né? Espera para tomar. Eu, principalmente quando eu vou montar a posição, muitas vezes, eu espero 72 horas. Da hora que eu falo assim, ok, esse papel me interessa. Eu espero 72 horas. Porque não tem jeito. Quando você opera papel na bolsa, você vai ter o papel que ele é o seu queridinho. Aquele papel que você olha diferente, sabe? Você fala, não, não tá tão ruim assim, né? Não, esse papel aqui, ele é legal, olha, eu gosto. E os seus... Então, acho que todo mundo que opera ações tem os xodós, né, ali. E você tem que pegar essa parte, né, sua, às vezes que é uma decisão subótima e falar, não, calma. O resultado não tá bom, não tá legal, não é hora de você entrar nesse papel. E muitas vezes quando você tá ali no calor da emoção, você fala, não, deixa eu montar uma posiçãozinha aqui, eu vou colocar também. E não é o caminho, né? O caminho pelo contrário, né? A gente passa por essa experiência e aconteceu uma até semana passada curiosa, não sei se você lembra. Porque eu tava pedindo pra Gabi selecionar alguns papéis de swing trade, e aí ela selecionou um determinado papel. Não lembro se era pra vender ou pra comprar. E aí eu cheguei pra ela e falei assim, cara, o papel tá interessante, mas não vamos fazer nada nesse papel. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, porque você já operou esse papel umas 4, 5 vezes no ano. Então, provavelmente, tá tendo um efeito... Um viezinho, né? Um viés de, tipo, ao invés de procurar outros papéis, pegar aqueles papéis que vem na memória. Esse papel aqui, esse papel eu já ganhei dinheiro. Porque, na verdade, a gente já tinha ganhado muito dinheiro em recomendações nesse papel. Então, falei com ela, até brinquei, né? Falei, não pode ser preguiçoso, mas assim, óbvio que ela não é preguiçosa, mas no sentido de olhar outros papéis além daqueles que a gente já operou no ano, porque senão, de fato, a gente cria um viés de que, olha, eu já ganhei dinheiro antes nesse papel, então é o primeiro papel que vem à memória, de certa forma. Né? Não, total. E a gente tem, né, aqueles queridinhos, aqueles 4, 5 ali que você fala assim, vamos ver como é que ele tá, vamos ver. E aí você vai ver no fim do dia, às vezes não tá legal, tal, e você começa a ficar mais imprudente, né? Porque você fala assim, eu já ganhei muito dinheiro com esse papel, você acha que não vou ganhar de novo? Exato. Eu tenho a mão desse papel, acho que isso é algo que acontece. E é onde a gente tem que voltar, que é o quê? Ego e vaidade. Ego. Porque eu já ganhei dinheiro com esse papel, eu sei como domar esse tipo de papel. Não, você não sabe. Quem sabe é o mercado. O nosso papel aqui não você não é domador de um papel, né? Você é só um trader ali que está buscando seu lugar ao sol. Então eu sempre me coloco nessa posição, né? Para evitar esse tipo de viés. E hoje você então opera somente Brasil, ou faz alguma coisa lá fora, olha um pouco para cripto, ou não? Brasil. Somente Brasil. Não entendo de mercados alternativos. Não entendo, não manjo. Eu opero B3. É isso, é o que eu gosto. Gosto de operar Brasil. É isso. É engraçado, né? Porque eu recebo essa pergunta muitas vezes. E eu falo assim, caramba, eu acho que é legal, mas você precisa ser especialista. E você precisa ter um lugar ali que você fala, aqui é onde eu gosto e eu curto isso. Fazer um bem feito, né? E eu me identifiquei no mercado à vista. Assim como, a gente vê quantos traders são
acho que a grande maioria, né, que é no mercado de futuros e índice dólar, eu me encontrei no mundo de ações. Né? Acho que justamente por isso. Pô, posso operar day trade, o número de CPFs, né, acho que 10, 12 vezes maior, né, do que o número de quem opera índice e dólar. Falei, pô, é um mercado muito legal, muito forte. Posso operar swing, posso operar position, posso ter buy and hold. Falei, isso aqui é maravilhoso. E entendo as empresas, né, que eu acho que também tem isso, né, que é pelo fato de eu ser empresário, de tocar a empresa, estar no dia a dia, eu poder olhar os números das empresas, como que elas estão, eu falo, caramba, eu gosto disso porque eu posso, inclusive, usar desses indicadores para a própria empresa, né? E aí eu fico feliz. Pode falar, desculpa. Não, eu ia falar que hoje você comentou que você prefere ações justamente porque as ações te permitem ter um tempo maior durante a sua rotina, que é muito agitada. E aí eu queria saber como é que você consegue conciliar isso tudo, né? Ser pai, ser marido, ser empresário, como é que você estudar, né? Você falou que tá fazendo mestrado, como é que você consegue conciliar isso tudo? Eu não consigo. Olha, é difícil, não é difícil. Eu acho que para você poder tocar tudo isso, você precisa ter pessoas... e não, parece até um papo meio piegas, assim, né? Mas você precisa ter pessoas melhores do que você. Ponto. É isso. Eu acho que hoje eu tenho um time muito bom, né? Tanto dentro de casa, minha esposa, que é quem me salva ali no dia a dia, porque ela que tá muito tempo à frente ali da maior profissão do mundo, que é a profissão de você ser mãe, que é uma profissão extremamente difícil, né? Às vezes eu fico com os 3 ali sozinho e falo, meu Deus do céu, como ela consegue, né? Então acho que isso é fundamental. E no escritório, a gente divide muito bem as funções, né? Então, assim, na Boa Brasil Capital, a gente tem o Caio, que é o nosso diretor de operações. Então, tudo da porta para dentro é o Caio que toca. Só que só o Caio também ele ficaria sobrecarregado. Então, a gente tem head de renda variável, tem o nosso head comercial, tem a head de vida, tem diversas áreas, né? E eles vão reportando para poder ter uma sinergia. Na escola não é diferente. Na escola o Marquinhos ele toca o bumbo ali todo dia. Então ele é imerso na operação da Bitrader, lá na escola. E Marcelo, o que você faz? Para mim chegam os problemas. Resolve o problema. Resolver problema, mas eu falo, o que você faz? Eu falei, eu resolvo o problema. Eu falo, ó, quando dá o pepino lá no dia a dia, vem pra gente e vamos ver. Mas eu toco muito a partir da porta para fora, né? Então, assim, expansão é uma das áreas que eu toco bem forte. E aí não tem jeito, acho que pelo meu histórico de carreira, eu amo o marketing. Então, tudo que eu puder ali, meter o bedelho ali, eu tô junto com o marketing. Eu gosto muito de digital, então tô sempre olhando. Porque eu acredito muito nisso, né? O marketing é o grande coração ali do nosso negócio, ele que pulsa tudo. Então, eu sou um grande estudioso de Google, de Meta, né? Que é o Facebook, Instagram, e eu vou lidando. Porque no meio de tudo isso ainda tem que cuidar da saúde, né? É uma coisa que eu não abro mão. Eu já abri mão por muito tempo. Tô numa dieta forte, acho que eu pesei hoje de manhã, perdi 10 quilos de gordura. Não perdi massa magra, porque eu falo, caramba, não adianta nada a gente construir algo e depois perder a saúde, né? Tem uma frase, né? Que é nenhum sucesso no trabalho justifica um fracasso na saúde. Eu procuro muito disso. Então eu me exercito de 5 a 7 vezes, dependendo como for, também direto. De semana? Com que horas você arrumou pra fazer isso? É difícil, né? Que nem ontem eu fui jogar bola. Nossa, fui jogar bola. Que hora ontem. você costuma acordar? Eu acordo 6h15 da manhã. E que hora você vai dormir? Eu preciso melhorar meu sono. Eu durmo 00:30, por aí. Tem um amigo meu que é por aí também. É um amigo meu. Você é assim também? Eu sou, cara, eu pego o Sério? meu Garmin ali, dá tipo 5 horas, 5 horas e meia. 6 horas é assim, é foguete e, pô. Sério? Você acorda às 5h30? Não, ele dorme 5 horas. 5 horas, assim, 5, 6 horas de sono. Ah, 5? Tô assim. Tarde, A gente precisa melhorar isso. Eu nunca bati um nota 50 no Garmin, entendeu? Não, 60, nunca. A gente precisa melhorar isso. É que eu gosto muito de esporte. Gosto muito. Não que eu pratico muito bem, mas eu gosto muito. É que nem ontem teve futebol, né? Eu jogo uma bolinha de segunda-feira. Meu,
E eu falo, caramba, cara, eu tava cansado. Eu falei, não vou, eu tô cansado. Só que aí você põe o nome no grupo, né? Você tem que... Você vai deixar desfalcado o time. Você tem que ir, não vai deixar e, cara, fora a oportunidade de zoar a outra pessoa, né? E fora a oportunidade da resenha ali. Não, total. Você torce pra qual time? Palmeiras. Eu torço para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, você viu, o palmeirense agora nesse... Você acha que ele não vai deixar de ir no futebol pra sacanear o amigo corintiano, uma coisa assim? Nossa, o momento é maravilhoso, né? Não, e o pessoal lá no escritório, né, vai vendo, semana retrasada, né, que foi semana passada o jogo, semana retrasada o pessoal me perguntou, os assessores me pegaram de canto, eu, ingênuo, né, falaram, e aí, Palmeiras ganha da LDU no primeiro jogo? Aí eu comecei, falei, não é possível, como que vai perder? E me filmaram. Aí filmaram eu falando, não, a gente perde de 3-0. Cara, esse vídeo rodou a semana inteira no escritório. Mas todo dia, assim, falei, caramba. Aí eu fui no jogo da volta, né? Falei, no jogo da volta aí, pô, deu um resultado positivo, né? Foi uma noite mágica. Eu sou muito palmeirense, muito. Eu vou em todo jogo. Gosto muito. E aí tem mais essa, né? O jogo acaba meia-noite, no outro dia você tem que estar cedo no trabalho. Mas eu não consigo conciliar tudo, não. É difícil, mas eu tento. Mas isso é legal você falar também, porque eu acho que assim, às vezes as pessoas têm uma falsa noção de equilíbrio e que, na verdade, nem sempre é assim, né? É muito difícil você manter todos os pratinhos rodando todos os dias ao mesmo tempo. Imagina, assim, na sua rotina, às vezes tem um dia que você foca um pouco mais numa coisa, tem um dia que você foca um pouco menos numa outra, assim, é legal trazer isso pro pessoal também, né? Não, total. Não é uma questão de equilíbrio, é talvez uma questão de encontrar harmonia. Eu acho que a harmonia é diferente de equilíbrio. Né? Tem muito disso. Pô, é polêmico também o que eu vou falar, mas é a grande realidade. As pessoas falam assim, você tem que levar uma vida em equilíbrio. Tá, mas quais são os seus objetivos? É muito difícil você estar sempre equilibrado a todo momento, a vida toda. Vai ter horas, e é o que eu costumo dizer, eu digo muito isso pro nosso time. Eu falo, tem horas que vocês precisam desequilibrar por alguns momentos para você poder ter resultados que você não conseguiria ali no equilíbrio 100%. Sim. Então é a negociação. Eu não tenho o que fazer. Pô, esse mês aqui é um mês de Black Friday. Imagina como é que tá o nosso trabalho na escola. Não adianta eu chegar para minha esposa e falar assim, eu vou estar 200% aqui, eu não vou. Vou chegar às 6 horas da tarde todo dia. Não tem como. Então, assim, ela sabe que neste mês a gente negociou, falou, nesse mês aqui eu vou precisar trabalhar mais, eu vou estar mais imerso no meu dia a dia, no meu trabalho, porque tem um objetivo em prol de muita gente que trabalha conosco, muitas famílias que dependem aqui do nosso trabalho. Então você tem que... E eu desequilibrei acho que mais do que eu deveria por muito tempo. Eu trabalhei muitos anos de sábado e domingo, assim, antes de ser pai. Né? Antes de ser pai, eu fiquei muito tempo trabalhando de sábado e domingo. Não recomendo, tá? Não recomendo. Não é legal, acho que eu exagerei na dose, mas eu fiz isso. E eu acho que um pouco dos frutos que a gente colhe hoje é porque você desequilibrou por um momento. Você não pode perder a saúde. Não perca em nenhum momento. Eu acho que é isso que eu faço hoje. Eu não negocio atividade física. Hoje não tem como. Não importa o que esteja acontecendo, eu vou fazer a minha atividade física no fim do dia. Tem um horário específico que eu te perguntar, um horário específico ou é quando dá? Não, tenho. Tem um horário que eu achei, eu já tentei todos os horários. Hoje que hora você faz? Eu treino na hora do almoço. Eu tô pensando em porque fazer ninguém me liga e ninguém me chama porque tá todo mundo almoçando. Então eu vou muito rápido e tal, eu treino na hora do almoço, almoço menos tempo e paciência. Porque cedinho não dá, cedinho eu tô olhando o mercado, logo a hora que eu chego. Pô, chego 7h20, 7h30 eu tô no escritório, cedinho. Aí eu olho tudo isso, aí começa, né? Os heads das áreas começam a conversar comigo. E vai, demanda do dia a dia. Aí daqui a pouco, o Marquinhos, ele tem uma linha direta comigo. Não importa o que esteja acontecendo, ali tem que atender a todo momento. Problema, né? Porque é irmão. Então, no irmão, final de semana também não tem. Sábado e domingo ele vem me perguntar, né? A gente tá comendo um almoço nos pais, sábado e domingo ele tá lá. Então, tem isso. À noite, a gente faz muita live. Né? Então, a escola, toda noite praticamente tem live. Qual horário que sobra? Almoço. Então, eu vou no almoço. Falo, galera, vocês desculpa, eu tô chegando aqui 7h30, tô saindo mais tarde, no almoço eu vou treinar. Eu coloco esse horário pra mim. Falo, não dá. Agora, sábado e domingo fica mais difícil, né? Porque aí eu coloco meu coletinho da profissão pai,
né? Ponho minha fantasia de algum super-herói para as crianças e aí no final de semana eu tô lá, o tio da monitoria. Todo mundo. E uma coisa que a gente estava até conversando em off aqui, né? Obviamente sem entregar os segredos aí da B-Trader e tal. Mas, cara, uma coisa que me impressiona todo evento de vocês que eu vou tá sempre lotado. E tá sempre lotado com a gente que vai em muitos eventos de trader. Tem algumas pessoas que são meio figurinhas carimbadas de todos os eventos, né? E os eventos de vocês são sempre pessoas novas, assim, me impressiona isso. Não é aquela pessoa que você sabe que vai num evento da gente, que vai num evento do concorrente, etc e tal. Sempre tenho a impressão que são pessoas novas, assim. E vocês têm muito essa parte do marketing, mas eu acho que é um marketing diferente, né? Vocês investem muito no que você falou, da questão do tráfego pago, estratégia. Eu imagino que assim, é um marketing muito mais científico, ou não sei se científico é a palavra, sim. mas assim, é um marketing mais estratégico do que necessariamente, sei lá, fazer um vídeo pulando, estourando balão na banheira de Nutella para chamar a atenção. Assim. Por que, ou seja, aquela coisa da ostentação e etc. E explica um pouco pra gente, assim, por que vocês foram mais para esse lado, né? Ou tenta explicar melhor o que eu falei, claro, que eu acho que você entende muito mais disso, assim. Mas por que vocês foram para essa postura ou para esse posicionamento diferente, assim, do que geralmente a gente vê no mercado? Eu acho que alguns motivos, tá? Tem um pouco de base familiar. Explica qual é esse posicionamento. Claro, com certeza. Mas eu acho que tem um pouco de base familiar, né? Do meu pai e da minha mãe. Meu pai, a gente foi criado muito numa filosofia de o quanto você ganha diz respeito único e exclusivamente a você. E não vai fazer besteira, moleque. Meu pai sempre me falava isso, entendeu? Então tem, acho que primórdio, a gênese é essa, né? Então quando a gente foi criar para nos posicionar na internet, primeira coisa que a gente falou, como que a gente vai se comunicar? Tá, nós vamos nos comunicar na base, de repente, ostentação, acho que alguns pares fazem isso, alguns concorrentes. Não estou aqui para julgar nem certo nem errado, cada um tem o seu posicionamento e eu respeito, tá? Agora o nosso não. Por quê? Porque eu acredito muito que se eu te atraio por um vídeo mais numa pegada ostentação, talvez eu possa parecer que o que eu faço é dinheiro fácil. Novamente, não julgo a concorrência, não julgo os outros, mas não é isso que eu quero passar. Eu sou economista, estudei economia, faço mestrado em economia, eu fiz diversos cursos de mercado de capitais. O Marquinhos, ele estuda o dia inteiro, quando ele não está dando aula, ele está estudando. Os nossos outros professores têm diversas formações do mercado. Não é justo com a formação do meu time de professores, não é justo com tudo que a gente fez, passar uma imagem de que o mercado é fácil. O mercado não é fácil. O mercado você tem que estudar, como qualquer outro movimento. E é isso que a gente passa, né? Que eu sempre costumo dizer. Pô, se você não é médico, você entra num hospital, você consegue entrar lá e operar um paciente? Não consegue, né? Você não consegue nem entrar, não vão nem deixar você entrar. Ou então por que no mercado financeiro você acha que você vai pegar, abrir seu home broker ali, no primeiro dia operando pelo seu celular, você vai ter resultado? Desculpa, meu anjo, você não vai ter resultado. É difícil, tem que estudar, tá? E é isso que a gente prega. De que não tem dinheiro fácil, tem trabalho. É isso que a gente faz todo dia, tem trabalho e você precisa se dedicar para, sim, colher os frutos que são maravilhosos, que são muito bons. Mas muitos desses objetos, eles não são o meio, né? Eles são o fim. E você precisa entender a jornada. E a jornada é acordar cedo, é ler o mercado, é trabalhar, é entender seu gerenciamento de risco, trabalhar a cabeça, né, para evitar tomar decisões subótimas e por aí vai. E é assim que a gente se posiciona. A gente se posiciona como uma escola profissional para traders. Essa é a nossa diferença. A gente se posiciona como uma escola profissional. Então, desde a nossa vestimenta, né? Novamente, nada contra, mas a gente se posiciona numa vestimenta formal. Para quê? Para mostrar que você precisa trabalhar, que é trabalho duro todo dia. Você precisa estar ali bonitinho e não tem essa. Não tem essa de, não, eu vou fazer de um jeito que pareça fácil. Não, você tem que estar nisso. E aí quem que a gente atrai muitas vezes? Muitas vezes aquela pessoa que é o que está buscando esse tipo de público, né? Eu não sei por que o mercado criou que o tipo de comunicação mais agressiva você vai atrair todo o público. Não, a maior parte do público ela não é assim.
A maior parte do público quer o quê? Quer ver um cara sério, quer ver uma pessoa responsável, quer entender que aquilo é uma profissão, que pode levar para o resto da vida dela. E é isso que a gente faz. Dentro da nossa estratégia, a gente busca pessoas que queiram seguir carreira. E olha aqui, vou dar um dado interessante. Muitas pessoas falam que a vida de um trader, ela é uma vida, às vezes, que a pessoa ela para, muitas vezes no começo. Nosso LTV da escola, eu estava vendo ontem. Explica o que é LTV. Exatamente, vou falar agora. Lifetime Value, né? É quanto tempo uma pessoa fica com você como aluno. E ontem eu estava puxando esses dados, eu e o Caio. Aí o Caio puxou para mim e aí deu lá 23 meses. Eu falei, não, esse dado tá errado, você calculou a fórmula errada. Eu falei, não é possível que o cara fica 2 anos com a gente. Aí o Caio falou, Marcelo, vem cá ver. Aí ele pegou. Aí ele pegou assim, pegou lá um aleatório. Pum, aluno. Eu falei, nossa, aí o aluno comprou o nosso curso inicial, aí ele compra a sala fechada de operações, aí ele cursa um curso nosso mais avançado, que é muito legal, que chama B-Prime, e depois o evento que você foi, que é o nosso curso presencial de 1 semana operando na prática, que é o Master Game. Pro cara fazer essa jornada demora 2 anos. Eu falei, nossa. Ele falou, Marcelo, tá aqui, ó, o nosso LTV, 2 anos. 23 meses, né? Quase 2 anos. É isso. É isso que a gente faz. Então, você vê rostos repetidos. As pessoas que estavam no evento do Master Game que você foi lá no meio do ano, eram praticamente, não as mesmas, né? Mas muitas delas estavam nesse evento na B3 que a gente fez na semana passada. Então, isso é legal, porque é a nossa missão, né? Você fala assim, pô, missão, visão e valores da escola, da marca. A nossa missão é democratizar o acesso à Bolsa de Valores. Essa é a grande missão da B-Trader, é isso que a gente quer fazer para o dia a dia. Fazer com que pessoas comuns possam operar, mas profissionalmente, não de qualquer jeito, né? É fazer as coisas certas e não certas coisas. A gente prega isso todo dia lá. Porque se eu consigo elevar o nível profissional do mercado financeiro, especificamente em Bolsa de Valores, quanto que eu não estou contribuindo para a sociedade, para todo mundo? E isso, obviamente, quando você põe numa estratégia de marketing, vende. Isso vende. É ao contrário do que todo mundo acha. Ah, não, é piegas, é coxinha e tal. Não, é profissional, é sério. Isso vende. Você atrai muita gente boa, muita gente legal, né, nesse mercado. E no fim do dia, você tem tem uma frase que eu ouço falar do João Adib, que ele fala, existem 200 Brasis, que fala, né? 200 Brasis dentro de um Brasil. Então tem muito Brasil dentro do Brasil, tem muito público fora de São Paulo, que corresponde a hoje 55%, 60% do público da escola. Pessoas que não estão no estado de São Paulo. É gente que está no Amazonas, é gente que está no Nordeste, pessoal que está no Centro-Oeste, que está no Sul, que está em outros estados que estão fora ali do foco do mercado financeiro e que querem aprender como que eu opero um índice, como eu opero um dólar, como eu opero uma ação, como eu opero derivativos, opções e por aí vai. Querem se profissionalizar. A gente busca esse público. A gente olha para essa galera com carinho. Boa, muito interessante. Cara, pra gente fechando, fala um pouquinho da Boa Brasil também, que é o escritório de assessoria de vocês, como que funciona, até por que vocês também montaram uma assessoria. Explica pra gente. A história da Boa Brasil é muito interessante. Em 2019, a gente estava com a escola no modelo presencial, antes da pandemia, e ali eu olhei assim e falei pro pessoal, caramba, eu comecei a ver alguns cases, né, de escolas e de corretoras, e eu cheguei no Caio, cheguei no Marquinhos e falei assim, tem um negócio, um jogo muito maior, não é um jogo, obviamente, né, mas só uma expressão, tem algo aqui muito maior que dar aula, que é ter um escritório de assessoria de investimentos. O que vocês acham? Eles falaram, a gente começou a estudar o mercado, falou, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente discute muito. A gente sempre discute muito para tentar sempre estar no caminho mais assertivo. Falou, a primeira coisa, vamos fazer uma pesquisa com os nossos alunos. E a gente foi fazer uma pesquisa com os alunos na época e ver onde que eles operavam. Aí, eles operavam em diversas corretoras e bancos. E nós falamos, caramba, todo mundo tá nesse modelo de negócios, né? E a gente não tem parceria com ninguém. A gente não queria fazer parceria com ninguém. Falei, por que a gente não monta o nosso escritório? E, obviamente, quem quiser, quem não é obrigado na escola, mas quem quiser ter um serviço prime, um serviço private e para assessoria de um escritório. E aí foi onde a gente teve a ideia de montar a Boa Brasil. Então, a Boa Brasil, ela saiu do educacional. Primeiro a gente teve a escola.
e da escola a gente originou o negócio de assessoria. E qual que é um grande diferencial, né, que eu costumo dizer para a Boa Brasil? Ele é um lugar onde o trader, especificamente, ele se sente muito em casa, ele se sente muito confortável. Por quê? Porque a gente tem a linguagem do trader. Por ser um escritório com muita característica de renda variável, ele tem tudo isso e, obviamente, por ser um escritório muito forte em renda variável, a gente tem produtos diferenciados em relação ao trader, né? Acho que toda a rede ela oferece, tem para todos os escritórios, só que a gente gosta de focar e dar sentido nisso. E o nosso cliente fica feliz, porque como ele já tem esse perfil de bolsa, ele fica encantado em ver que, pô, eu posso fazer uma operação estruturada, eu posso operar alguns derivativos ali que de repente ele não opera no home broker, né? Tem alguns modelos de operações que ele pode ter com diversos tipos de opções, diversas montagem, né, de estruturas. E é o que a gente faz hoje no dia a dia. Então, quem está na escola pode, não é uma obrigação, mas ele pode ser atendido por nós na Boa Brasil. E isso encanta, né? Porque a gente quer isso, cada vez mais ser uma referência na renda variável para escritório de assessoria de investimento. Boa, muito interessante. Aí, quem quiser conhecer, qual que é Instagram, site, como que funciona? Quem quiser conhecer tem o Instagram, @BoaBrasilCapital. E da escola, @bitraderoficial. E aí tem o nosso site também do escritório, que é boabrasilcapital.com.br. É isso aí. Boa, e Gabi, pergunta final? A gente sempre pergunta aí para os nossos convidados indicações de música, filme e livros. Pode ser de mercado ou pode não ser de mercado. E antes a gente pedia mas é melhor pedir mais de um, porque aí você já solta, fala um monte e... Olha, tá tudo certo. Música, Qual que é o seu estilo musical? Então, depende do meu dia, mas eu sou um cara mais assim, romântico, sabe? Eu vou falar algo que é polêmico aqui. Eu gosto... Agora, a pessoa fala, caramba, ele veio todo numa linha ali, né, de estrutura, mas eu gosto muito de pagode. Gosto muito. Pagode é bom. Muito, eu gosto muito de pagode. Acho que de onde eu venho, né? Sou do Tatuapé, então ali a turma lá curte, né? Eu gosto muito do Belo. Falei que ia ser polêmico. Eu gosto muito das músicas do Belo, cara. Eu gosto, pô... Clássico do pagode. É o clássico do pagode, né? Qual que é o outro? Livros e filmes. Livros e filmes. Não precisa ser de mercado. Tá, filme O Poderoso Chefão. Acho que é no meu escritório tem um quadro do Poderoso Chefão em toda a minha live, né? Eu já vi, acho que umas 20 vezes. Muito mais de 20 vezes. É um filme que eu gosto muito, da trilogia. E livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie, também. É um livro que mudou a minha vida. Acho que ele fala sobre relacionamento, pessoas, que eu acho que é o que nós somos, né? Eu acho que é o que a gente se propõe nesse mundo, né? Poder trabalhar e conviver melhor entre as pessoas. Então, são 3 aí que eu gosto muito. Boa, e pode deixar suas redes sociais também, o pessoal pode te acompanhar. Show. Instagram meu é Marcelo G. Bassani. Marcelo G. Bassani. No YouTube, eu tô no YouTube da Bitrader, lá junto com todos os professores produzindo conteúdo. Legal. E aí, Gabi, quer encerrar hoje? Encerro. Tá bom. Então tá. Pessoal, então a gente vai encerrando mais esse episódio por aqui. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e, claro, também nos comentários o que vocês acharam. Agradecer ao Marcelo pela sua participação. Obrigado. Até mais, galera. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.